Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda à nossa penúltima aula do nosso curso de Educação Mediúnica do Livro 2. Exatamente, a gente está na 23ª aula e hoje o tema da nossa aula é socorro espiritual. Muitos são os espíritos infelizes que se demoram nas cercanias das regiões a que estão ligados em processos de revolta, desespero, rebeldia, violência, vampirismo, sofrimento profundo, zombaria. Formam legiões de espíritos emaranhados no próprio orgulho e atrelados ao doloroso desequilíbrio. Outros há jungidos às limitações físicas impostas pelas mais variadas enfermidades. Alguns são desertores dos mais sagrados compromissos assumidos na espiritualidade. Outros ainda, espíritos chegados ao fim de sua jornada, reclamando preparo para o retorno à pátria universal. Infinito é o número de espíritos necessitados de assistência espiritual. Como se caracterizam os grupos ou equipes espirituais de socorro? Que tipo de auxílio pode ser ministrado pelas equipes espirituais? Como esse auxílio pode ser prestado? Quem pode prestar tal assistência? Em que condições pode ela ser ministrada? As equipes espirituais de socorro têm sempre o seu dirigente, um espírito mais evoluído, portador de grandes conhecimentos, com grande elevação moral, que orienta os trabalhos e deles participa ativamente. Todos os demais componentes das equipes têm também as suas funções, havendo aqueles que participam dos trabalhos, até mais no sentido do próprio aprendizado. Os trabalhos de socorro, em algumas oportunidades, não prescindem da colaboração dos espíritos encarnados que, na qualidade de médiuns, doam seus fluidos para as tarefas em que são necessários. Também a prece é valioso instrumento de colaboração magnética nas ações curativas praticadas pelas equipes espirituais. Além disso, o necessitado de socorro é chamado a colaborar espiritualmente em favor de si mesmo, colocando-se à posição favorável para receber o auxílio. Convém anotar aqui o estudo das curas, na parte A da lição 21, na primeira parte da lição 21, mediunidade curadora, em que se verifica a comunhão do trabalho entre as duas esferas da vida para a aplicação dos respectivos fluidos humano e espiritual, ou combinados. Igualmente, André Luiz mostra em Missionários da Luz, no capítulo 7, a necessidade de participação dos encarnados junto aos desencarnados para os trabalhos socorristas em razão da diferença de qualidade nos fluidos. Há inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta, voltadas para as necessidades e para o grau evolutivo de cada espírito encarnado ou grupo. Essas turmas são dedicadas à caridade evangélica. Aliás, todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual, como nos informa André Luiz, para atender os espíritos que desencarnam nos mais variados degraus evolutivos e nas mais diversas condições de crença. Os milhares de servidores espirituais que participam desses grupos socorristas estão ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas, onde há espíritos benfeitores que velam pelos trabalhadores e inspirando-os em suas tarefas de amparo fraternal. O auxílio
é desinteressado e os trabalhos são os mais eficientes e dignos. São conhecidos os diferentes grupos de trabalho das fraternidades do mundo extrafísico. Na esfera de ação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, por exemplo, há a fraternidade dirigida pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, com atividades médicas e investigações científicas para curas físicas. A Fraternidade dos Cruzados, dirigida por Ismael para a proteção da Federação e dos lares dos trabalhadores do campo mediúnico. Admite-se a existência de tantas fraternidades do mundo espiritual quantas são as diferentes atividades, incluindo vigilância, assistência, pesquisa, socorristas, estudos e etc. André Luiz e outros amigos espirituais têm trazido aos homens informações preciosas das atividades dos trabalhadores do bem na erraticidade. Os espíritos do bem, compreendendo melhor que os homens e os ensinamentos de Jesus, que ninguém se eleva senão através do amor ao próximo. Suas atividades socorristas em busca do aprendizado são certamente mais intensas que as dos homens, porquanto sabem mais que eles que a vida continua, donde sentir a necessidade de refazer o caminho percorrido, reequilibrando almas, restabelecendo direitos ou reajustando as próprias responsabilidades. O socorro espiritual é um labor constante para os espíritos mais esclarecidos, mais do que os homens possam imaginar, seja em favor de espíritos desencarnados ainda envolvidos em fluidos espessos, sofrendo a atração da matéria e sob a influência de apetites grosseiros, seja em favor daqueles que se estão desencarnando e necessitam de socorro imediato para a própria libertação perispiritual do invólucro físico, ou ainda no socorro dos próprios encarnados, em suas fainas, sempre pedintes de misericórdia divina, que conforta os tristes, acalma os desesperados, socorre os ignorantes e abençoa os infelizes. Dia virá que a medicina espírita, que é um processo de desenvolvimento, como fala José Herculano Pires, no livro Mediunidade, no capítulo 12, terá a participação mais direta e objetiva dos espíritos nos tratamentos das doenças dos homens. O espiritismo contribui com a mediunidade e a medicina com o saber e a experiência dos médicos, de tal modo que os médiuns representam os médicos espirituais, que através deles dão a contribuição das observações do outro lado da vida. Os médicos representam a medicina da atualidade e procuram estabelecer as ligações necessárias para um esforço comum em benefício da humanidade. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, disse Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 9. E sua promessa se cumpre através da ação dos espíritos cooperadores com a obra do bem, em atenção ao mérito de cada um e segundo a vontade do Senhor. Não há aquisição sem trabalho ou mérito sem esforço próprio, na senda de cada alma encarnada ou desencarnada. Então, terminando essa primeira parte, o socorro espiritual, ele chega tanto para o médium quanto para o assistido. Nós somos também tratados como médiums, né? Nós recebemos o auxílio dos ministérios superiores. Nós temos, né, o que eles chamam aqui de fraternidade,
das esferas superiores. Então, se nós estamos no trabalho do bem, nós temos os nossos irmãos, os nossos mentores que nos auxiliam, aqueles que estão num grau um pouco mais evoluído que nós e que podem nos auxiliar nos nossos estudos, nos nossos tratamentos, espirituais, no nosso socorro espiritual. Então, nós estamos intermediando, como médiums, estes seres que são mais iluminados que nós, que sabem mais do que nós. Então, olha a responsabilidade que nós temos também. Então, nós somos amparados por aqueles que estão do lado de lá, também em tarefa, assim como nós também estamos em tarefa aqui. E a segunda parte dos nossos estudos, dessa aula, se chama piedade. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Nas sábias palavras do Espírito Michael, ou Michel. Isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Piedade é aquele sentimento íntimo, profundo, que faz uma pessoa solidarizar-se com a dor do seu semelhante, restituindo-lhe a confiança, a esperança e a resignação. Surgindo ao lado da desgraça, a piedade transmite uma penetrante suavidade que encanta a alma, quando profundamente sentida é amor. O amor é devotamento, o devotamento é o ouvido que o homem sente de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes é a virtude por excelência, aquela que Jesus praticou em toda a vida, ensinando-a com toda a sublimidade. O progresso do espírito passa pelo controle e pela erradicação do orgulho e do egoísmo, dispondo a alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. É a piedade o sentimento mais apropriado para colocar o espírito nessas condições, comovendo-lhe as fibras mais íntimas diante do sofrimento dos seus irmãos, levando-o a estender-lhes a mão caridosa e arrancando-lhe lágrimas de simpatia. E se o aperfeiçoamento, a purificação do espírito, implica na vivência de todos os problemas que lhe dizem respeito e no armazenamento de todos os conhecimentos possíveis, não se deve jamais sufocar esse sentimento sublime, essa emoção celeste, que faz o espírito experienciar no corpo e na alma o sofrimento porque ele precisaria passar para elevar-se. A alma experimenta ao contato da desgraça alheia, confrangeando-se, um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o seu ser, afetando-a profundamente. Mas há aí uma grande compensação, posto que os benefícios não tardam para o espírito piedoso que consegue devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto de mão amiga. Seu olhar, umedecido de emoção e de reconhecimento, volta-se com doçura para o benfeitor, antes de levar-se ao céu, em agradecimento pelo envio do Consolador, do amparo tão desejado. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isso está em Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Por isso, o homem deve afastar de si a indiferença, a insensibilidade, assim como a compaixão aparente, o fingimento, a antipatia gratuita ou despeitosa, a
piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências, antepondo-lhe a simpatia espontânea e desinteressada? Ensina Caiba Schutel que a piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que a antepõe à antipatia gratuita ou desrespeitosa, que só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. A piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, porque é força de renovadas almas e luz interior. Emmanuel escreve: fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhantes virtudes, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Complementa Emmanuel de maneira geral. Só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas, deitando o mel e veneno, socorrendo e espancando ao mesmo tempo. Mas a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor, não perde tempo na identificação do mal. O dia em que o homem praticar a piedade pura e verdadeira, ensinada por Jesus, reinará na face da terra a concórdia, a paz e o amor. Então, a piedade é quando a gente faz para aquele que menos tem, para aquele que necessita do nosso olhar, da nossa palavra, da nossa mão estendida. É quando a gente faz sem querer nada em troca. Quando nós nos compadecemos da dor do outro, quando a gente identifica que alguém precisa e a gente vai lá auxiliar, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para com o nosso próprio próximo, porque quando nós precisamos, nós também queremos que alguém esteja ali para nos apoiar, para nos abraçar, para ter aquele olhar para nós que nos acalenta a alma. E, como ele diz logo no começo, a piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade e nos conduz a Deus. Então, essas palavras, logo no começo dessa lição, são as que a gente precisa levar no nosso coração. São as que a gente precisa entender, que nós precisamos ter piedade daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que têm menos que nós, aquelas pessoas que estão sofrendo. Mas como diz muito bem Emmanuel, que ele fala que a gente coloca a nossa visão da pessoa, a nossa opinião, o nosso julgamento, e daí a gente ajuda, mas fala, mas eu ajudo, mas ele é viciado, ajudo, mas ele não é uma pessoa boa, né? Então, não está adiantando, a gente não está sendo piedoso, a gente está fazendo porque, eu estou fazendo porque eu estou praticando bem, né? Então, não tem esse mesmo valor. Então, tomando muito cuidado com os nossos julgamentos e como nós podemos nos melhorar a cada dia. Como a gente pode melhorar a cada dia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para com a gente mesmo primeiro e para com o próximo. Bom, eu espero vocês na nossa última aula, que é na próxima semana, nossa aula 24, e que eu espero que estejamos juntos para que a gente consiga terminar aí esse nosso estudo. E eu espero profundamente que você esteja praticando dentro de uma casa espírita, fazendo a parte prática do estudo de educação mediúnica, dentro de uma casa espírita séria e estudando profundamente os livros de Allan Kardec. Espero que toda essa mensagem tenha servido para você.
e que a gente possa se encontrar aqui na próxima semana para a última aula. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.